você faz quando as coisas não saem exatamente da maneira como você tinha planejado? Você surta? Se tem uma coisa que é fundamental para mim em toda viagem é conhecer pessoas. Além, é óbvio, de conhecer lugares diferentes, mas é conhecer a história de pessoas. Eu gosto muito, por exemplo, de ir para lugares que têm histórias, que contam a história de alguém. Uma das nossas férias, nós decidimos ir para Cunha, no interior de São Paulo. Nós fomos justamente no dia 1º de janeiro, né? A gente passou a virada do ano em casa e no dia 1º, bem cedinho, nós fomos para Cunha. E Cunha, para quem não conhece, é uma cidade belíssima. E todo o turismo ali é praticamente um turismo voltado a passeios ecológicos, passeios ligados à natureza. Então tem muita cachoeira, tem trilhas. E uma das coisas ali que estava no meu roteirinho de viagem era conhecer o Lavandário. E aí eu tinha lido também que o principal do Lavandário era você ver o pôr do sol, que era imperdível você ir no Lavandário e você não podia deixar de assistir o pôr do sol, que era um dos mais bonitos. Então no dia programado pra gente ver o pôr do sol, foi justamente no dia 1º, foi assim que a gente chegou. E o Lavandário, assim, você só pode entrar lá até às 5 da tarde. Então nós tínhamos que chegar por volta das 3 ou 4 para fazer um passeio, curtir um pouquinho o lugar e ficar esperando o pôr do sol, que por causa do horário de verão ia ser aproximadamente praticamente às 7 da noite. E aí nesse dia então a gente chegou lá, começamos a passear, fomos tomar um sorvete, tinha sorvete de lavanda. E a gente foi passear pelo Lavandário, tirar fotos, né? Eu e o Reinaldo, a gente adora fotografar, né? Fotografar a natureza, fazer umas fotografias diferentes. Então a gente tava ali passeando, esperando, né? Fazendo hora pra ver o pôr do sol. E aí depois que a gente passeou bastante, nós vimos ali um pessoalzinho sentado também, né? Que tava ali esperando o pôr do sol e a gente começou a conversar, a trocar ideia. A maioria tava ali fazendo um turismo meio que de aventura, né? As pessoas estavam vindo de outras cidades de carro e parando nas cidadezinhas, né, pra curtir. E aí no meio desse pessoal tinha um casal carioca muito legal, que era a Carla e o Claudinei. E eles estavam com máquinas fotográficas super profissionais, né, montando tripé, se preparando realmente para aquele momento do pôr do sol e explicando pra gente, né, que tinha que ser muito detalhado mesmo, porque eles queriam pegar fotos bem específicas, né? Então precisava ficar prestando atenção, tinha um momento exato, 1 segundo que você perdia e você já não tinha mais o pôr do sol do jeito que você queria. E aí nesse papo, depois que eles montaram ali a máquina em pontos estratégicos, nós começamos a conversar. E foi então que a Carla contou que no dia anterior eles já tinham estado ali no Lavandário. Só que aí, né, eles estavam lá no Lavandário para tirar foto do pôr do sol. Só que aí o que aconteceu? Caiu uma chuva muito forte. Tão forte que, óbvio, não tinha pôr do sol. E aí o próprio pessoal do Lavandário começou a pedir para eles irem embora, porque devido à chuva não dava para ficar. E aí eles estavam muito ansiosos naquele dia para saber, será que hoje vai dar para tirar a foto? E aí depois, assim, todo mundo fotografou e além do pôr do sol, nós fomos brindados naquele dia com um arco-íris, nós fomos brindados com uma lua, uma super lua maravilhosa. Então, assim, era o sol se pondo de um lado e a lua do outro. Então, assim, eles fizeram fotos maravilhosas. E aí a gente até pediu para eles, vamos trocar contato, né? Me dá seu Facebook que a gente quer ver as fotos que vocês fizeram. E aí quando nós vimos as fotos que eles fizeram, era uma coisa assim de cair o queixo. Fotos belíssimas. E eu até me senti naquele dia assim muito feliz, que eu falei, esse ano não tem como ser ruim, né? Eu adoro a natureza. Pra mim faz muita falta estar perto da natureza. E aí naquele dia era assim, pôr do sol com super lua, um céu maravilhoso. Enfim, nós somos realmente abençoados naquele dia com o melhor pôr do sol dos últimos tempos. Vamos falar assim. E aí depois nós ficamos amigos de Facebook, tanto do Claudinei quanto da Carla. E aí, um dia desses, a Carla postou que a foto que ela tinha feito no Lavandário tinha ganhado em 2º lugar num concurso. E aí os organizadores do concurso, eles fizeram uma entrevista com a Carla. Me surpreendeu a forma como ela tinha levado aquele dia em que as coisas não tinham dado certo. Provavelmente me conhecendo, se eu tivesse ido para fotografar um pôr do sol e no dia tivesse caído uma chuva, eu já ia praguejar, ia falar que nada dá certo, tudo que eu planejo dá errado, meu Deus, como eu sofro, aquelas coisas, né? Pois nessa entrevista da Carla, ela me deu uma lição
de como a gente pode observar as coisas de uma forma diferente. A Carla e o Claudinei, eles praticam escalada. E aí nessa entrevista ela conta que mesmo que ela vá no mesmo lugar por várias vezes, em cada momento ela tem um clique diferente, uma foto diferente. Ela tem um novo olhar para aquele animal que não tinha estado ali no dia anterior, ou então quando a chuva cai e você fotografa a água, né, refletindo no solo, ou a água refletindo nas plantas. E ela começa a falar sobre o olhar diferente que ela dá quando acontecem os imprevistos e mesmo quando ela vai no mesmo lugar por várias vezes. E aí a Carla conta que essa foto selecionada, que é a foto do campo de lavanda com o arco-íris, ela foi uma foto da perseverança. Então ela contou que, né, que nesse dia que choveu e aí ela não conseguiu ter a foto do pôr do sol, ela começou a olhar o entorno, porque pensa assim, ela tinha planejado o pôr do sol. Justamente naquele dia, o tempo fechou. O que ela fez? Ela se lamentou, ela chorou, né? O que a Adriana talvez faria? Não. Ela foi lá e começou a olhar o cenário e o que é aquilo, que possibilidades aquele novo cenário podia trazer para ela, que tipo de fotos ela podia fazer ali naquele dia que não tinha o sol, então não ia ter o pôr do sol. E tem uma coisa que ela fala na entrevista que eu achei incrível, que ela diz assim, que eu acho que a gente pode levar, ela fala em relação à fotografia e eu acho que a gente pode levar pra vida. E ela falou assim que ela tem uma curiosidade infinita de ver o mesmo cenário com uma nova luz, com uma nova cor. Acho que a gente pode trazer isso pra vida, né? De a gente ver a vida de repente quando a gente achar que tá tudo meio parado, tudo meio igual. Por que a gente não joga uma luz diferente? A gente não coloca uma cor diferente naquele problema ou naquele desafio, né, que surge? E ela fala que foi justamente nessa busca por algo diferente que naquele dia seguinte ela foi lá e ela foi surpreendida com o quê? Com um lindo pôr do sol. Então você imagina, ela planejou num dia, deu tudo errado, ela não talvez tenha lamentado um pouco, né, ficado um pouco triste, mas aí o que ela fez no dia seguinte? Ela perseverou. Ela foi lá e falou, hoje vai dar. E deu uma foto muito mais bonita do que talvez se ela tivesse tirado no dia anterior. De repente não ia ter um lindo arco-íris para colorir a foto. O que ficou para mim dessa história foi justamente isso. Nós olharmos, de eu olhar, tô falando aí para mim, né? E se ela servir para você vai ser lindo. Mas da gente começar a olhar a vida, todos os dias quando a gente acorda, jogar uma luz diferente. Jogar uma luz diferente num desafio, jogar uma luz diferente num problema do trabalho, ou então olhar por um outro ângulo. Vamos trocar a lente da máquina? Será que se a gente trocar a nossa lente, a gente não consegue enxergar aquele problema de um outro ângulo? E aí a gente enxerga uma outra solução que até então a gente não estava vendo. É que a gente não veja os empecilhos, que a gente não veja quando os nossos planos não saem exatamente como a gente tinha traçado, que a gente não veja isso como uma derrota, que a gente possa ver isso como uma nova oportunidade de tirar uma foto diferente que de repente vai receber até um prêmio. E aí, você gostou desse vídeo? Ele fez sentido pra você? Então eu te convido para compartilhar, não esquece de assinar o nosso canal, de ativar o sininho para você receber as atualizações e a gente se vê no próximo Não Surta!